Olá pessoal, a tia Gi voltou para contar mais uma história para que vocês possam dormir sabendo um pouco da palavra de Deus. Eu vou pedir para que vocês já deixem o seu like, se inscrevam no canal para que o YouTube reconheça que vocês estão gostando das histórias da Bíblia. Então vamos lá? Hoje eu vou falar de um homem chamado Eucana e ele tinha 2 mulheres. Nós vamos encontrar essa história em 1 Samuel 1, do 1 ao 8. Vamos lá? Havia um homem da região de Efraim chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Uma delas chamava-se Ana e a outra Penina. Esta Penina tinha filhos, mas Ana não podia engravidar. Entretanto, Eucana amava mais Ana que Penina. Penina tratava Ana muito mal por isso. E ela chorava toda hora. Ela ficava muito triste. Eucana não entendia por que Ana chorava tanto, já que ele era tão bom para ela. Ana era muito triste porque não podia dar um filho para seu marido, Eucana. Então, ela orou ao Senhor no templo e fez uma promessa. Senhor Deus, olhe o meu sofrimento e lembre-se de mim. Se me der um filho, homem, ele passará todos os dias da sua vida na casa do Senhor. O sacerdote Eli, quando viu Ana orando, achou que ela estava bêbada e ele disse para não beber mais. Ana explicou que não havia bebido, só sentia muita tristeza e estava colocando seus problemas nas mãos de Deus. Por isso, orava daquela maneira. Quando ele ouviu as palavras de Ana, disse-lhe que Deus a atendia. Depois disso, Ana não ficou mais triste. Deus atendeu ao pedido de Ana e ela ficou grávida. Quando o seu filho nasceu, ela disse: Ó Senhor, seu nome será Samuel, porque eu pedi ao Senhor. Ana ficou com Samuel até ele parar de mamar. Depois disso, ela o levou ao templo e o entregou ao sacerdote Eli e disse: Meu Senhor, sou aquela mulher que fala com Deus no templo. Deus respondeu aos meus pedidos e deu-me um filho. Hoje, com alegria, trago-o para servir ao Senhor. Samuel foi crescendo e serviu a Deus no templo, ajudando o sacerdote Eli. Certa vez, quando já era jovem, Samuel estava deitado e ouviu uma voz o chamando. Samuel correu para falar com o sacerdote, mas ele
não o havia chamado. Isso aconteceu 2 vezes. Então o sacerdote disse a Samuel que se alguém o chamava, ele deveria responder: Fale, Senhor, pois o seu servo ouve. Assim, o Senhor Deus chamou Samuel mais uma vez, e Samuel respondeu da mesma forma que Eli havia lhe falado. Então, Deus falou tudo o que Samuel precisava saber, pois no futuro ele seria sacerdote da casa de Deus. Samuel tornou-se sacerdote em Israel. Um dia, ele reuniu o povo e disse que Deus sabia que eles queriam um rei para governar Israel. Então, Samuel pediu para que todas as tribos de Israel se reunissem, e dentre elas foi escolhido a tribo de Benjamim. Dessa tribo foi escolhida uma família, da qual veio o rei Saul, que chamava a atenção por ser alto e simpático. Samuel disse: Vejam quem o Senhor escolheu. No meio do povo não há ninguém igual a Saul. Viva o rei! O povo exclamou. Depois disso, Samuel escreveu em um livro a lei do reino, e o povo voltou para casa. Os amonitas cercaram uma parte do povo de Israel, que morava em Jabes Gileade. Os israelitas, também por não terem quem os defendesse. A notícia chegou a Saul. Ele chamou todos os homens de Israel para lutarem e avisou o povo de Jabes Gileade que o rei e seus amigos iam ajudá-los. Pela manhã, Saul dividiu os amigos em 3 grupos, que enfrentariam os inimigos. Os amonitas fugiram e espalharam-se por causa da grande derrota. Saul estava em guerra com outros inimigos, os filisteus. Mas como o povo de Israel não conseguiu vencê-lo, escondeu-se em cavernas, buracos e lugares em que os inimigos não o encontrassem. Saul esperou Samuel por 7 dias, mas Samuel não apareceu. Então, Saul fez oferta a Deus sobre o altar sagrado, e assim que terminou, Saul chegou para ver o rei. Ao ver o que Saul havia feito, Samuel ficou muito chateado. Era costume apenas o sacerdote fazer aquele tipo de oferta, e não o rei. Saul havia desobedecido a Deus, e por causa disso, ele não poderia mais continuar como o grande rei de Israel. Deus enviou Samuel à casa de Jessé, em Belém, para escolher outro rei para Israel. Ao chegar, Samuel viu um dos filhos de Jessé, Eliabe, e pensou: sem dúvida alguma, esse deverá ser o novo rei de Israel, o escolhido de Deus. Mas Deus disse a Samuel: você não deve levar em conta a altura dele ou como ele é. O homem vê o que está fora, como o corpo e a aparência. Eu, o Senhor, vejo o coração. Depois disso, Samuel viu outros 6 filhos de Jessé, mas nenhum deles foi escolhido. Faltava ainda Davi, o filho mais novo. Ele era ruivo,
de olhos bonitos e muito simpático. Deus disse a Samuel que Davi era o escolhido. Então, Samuel colocou óleo sobre a cabeça dele, pois era assim que se fazia para escolher o rei de Israel. E assim termino mais uma história da Bíblia, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre o livro sagrado. Espero que vocês tenham gostado e amanhã eu volto com a continuação da história de Davi. Então, uma boa noite e até amanhã.